Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Infelizmente na segunda-feira eu fiquei meio atarefada aí com as questões pessoais, uns probleminhas que eu tive que resolver e não consegui trazer vídeo aqui pra vocês. Mas hoje, quarta-feira, eu tô de volta para seguir normalmente o resto da semana e eu trouxe um caso criminal para vocês. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, esse tipo de informação e ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Elizabeth Schoaf vivia em Lugoff, Carolina do Norte, com seus pais Madeleine e Don, e também um irmão mais novo. Ela tinha 14 anos na época dos fatos e cursava o primeiro ano do ensino médio. A Elizabeth era uma menina normal de 14 anos, ela tinha o seu primeiro namorado nessa época, tinha vários amigos, era uma menina muito responsável que inclusive tomava conta do seu irmão mais novo sempre que os seus pais precisavam ir trabalhar ou fazer qualquer coisa que não poderiam estar com os dois. Então ela era uma menina que levava uma vida completamente normal em uma cidade bem pequena, que é Lugoff, e tinha um grande amor pela família e também pelos amigos. Como eu disse, a Elizabeth estava no primeiro ano do ensino médio e todos os dias ela fazia o mesmo percurso até a escola. Ela caminhava um pouco em uma região de mata ali próximo da casa dela até chegar no ponto, pegava o ônibus e ia para a escola e na hora de voltar ela fazia a mesma coisa. Pegava o ônibus, descia no ponto, passava por aquela região de mata até chegar em casa, que era uma distância bem pequena ali, cerca de alguns metros apenas. Quando foi no dia 6 de setembro de 2006, o dia dela começou como qualquer outro. Ela foi para a escola, assistiu às aulas e na volta para casa, depois que ela desceu do ônibus e caminhava, ela já estava até escutando o latido dos cachorros dela, de tão próximo que ela estava de casa. No meio da mata, ela foi abordada por um homem que estava vestido com um uniforme policial e também tinha um distintivo e um rifle. Esse homem se aproximou dela e disse que ela estava sendo presa por causa que ela estava cultivando maconha em sua casa. Isso, é claro, era mentira. A Elizabeth nunca teve nenhum envolvimento com drogas, nem nada ilícito. Ela era uma menina super responsável, como eu disse, mas ela acreditou que aquele homem era um policial e para não ter grandes problemas, ela não reagiu, não fez nada e ele então algemou ela. Depois que ele algemou ela, ele também colocou em seu pescoço um colar de bomba e ameaçou dizendo que se ela tentasse qualquer coisa, ele iria explodi-la. A Elizabeth não sabia que o colar, na verdade, era de mentira, então ela obedeceu tudo o que ele dizia. Mas ela já começou a desconfiar que ele não era um policial de verdade e que a vida dela estava em risco, porque em vez de levá-la para uma viatura ou qualquer coisa assim, na verdade ele saiu conduzindo ela mata adentro, andando por uns lugares estranhos. Ele dava várias voltas como se quisesse realmente fazer com que ela ficasse perdida, sem saber aonde estava, e começou também com uns assuntos estranhos, perguntando o nome dela, a idade, e também chegou a perguntar se ela era virgem. Então ela já começou a pressentir que algo estava errado, que a vida dela corria perigo, e ela deixou para trás, no meio do caminho, os sapatos dela, já pensando que se aquilo realmente se tratasse de um sequestro e alguém fosse procurá-la, a pessoa conseguiria encontrar os sapatos e ter pelo menos uma dica de para onde ela foi. Depois de andar por vários minutos com ela em meio à mata, eles chegaram finalmente em um local onde o homem parou, abaixou e abriu alguma espécie de porta no chão que estava camuflada. Essa porta, depois de aberta, deu acesso a um bunker que estava escondido ali no solo, que tinha cerca de 2,5 metros de profundidade. O homem obrigou a Elizabeth a entrar no bunker e entrou junto com ela, e nesse momento ela já tinha certeza absoluta de que ele não se tratava de um policial. Chegando lá dentro, ele acorrentou ela à cama, mandou que ela tirasse suas roupas e ali começaram os abusos. O homem em questão era Vinson Filia, de 36 anos, que era um trabalhador da área de construção civil. Ele era alcoólatra e já tinha passagem pela polícia por abusar de uma menina de
de 12 anos, que era filha de uma ex-namorada dele, com quem ele morava bem próximo da casa da Elizabeth há cerca de um ano antes. Nesse ano antes, a menina de 12 anos denunciou ele pelo abuso, foi emitido um mandato de prisão contra ele, mas desde então ele fugiu e vivia nesse bunker escondido para não ser encontrado pela polícia, que foi o bunker para onde depois ele levou a Elizabeth. Dentro do bunker tinha muita sujeira, alguns alimentos e suprimentos, uma televisão que conseguia sinal através de uma bateria que era usada também para gerar energia ali, um pequeno banheiro improvisado com um balde e o resto eram sujeiras, algumas lonas, um local bem pequeno e apertado. Tinha uma cama, mas enfim, era um local assim muito difícil realmente de uma pessoa viver ali por mais de um ano. Enquanto isso, na casa da Elizabeth, os pais dela, é claro, estranharam o fato dela não chegar em casa na hora prevista, né, depois da escola. E então, depois que passou algum tempo, eles resolveram ligar para os amigos dela para ver se eles tinham alguma notícia. Os colegas disseram que ela pegou o ônibus de volta para casa e alguns até viram ela descendo no ponto que ela sempre descia, e isso fez os pais dela ficarem ainda mais preocupados e eles logo então procuraram a polícia e registraram o desaparecimento. Naquela madrugada, então, os pais, os amigos, os vizinhos e os policiais percorreram toda a região de mata e toda a redondeza ali próximo da casa dela em busca da Elizabeth, mas infelizmente não encontraram nada. Nos dias seguintes, os policiais ainda utilizaram cães farejadores, helicópteros, vários voluntários, muitos policiais envolvidos, mas mesmo assim, mesmo eles procurando tanto, eles não conseguiam encontrar nenhuma pista de onde estava a Elizabeth. No bunker, como eu disse, assim que a Elizabeth chegou, o Winkle abusou dela e foi assim durante todos os dias em que ela esteve lá, tendo dias que ele chegou a abusar dela até 5 vezes no mesmo dia. Então era realmente um completo pesadelo. Além disso, como eu disse, ele mantinha ela amarrada por correntes que eram ligadas do teto do bunker ao pescoço dela. Então ela ficava ali com uma coleira praticamente que limitava bastante os seus movimentos. Quando foi no 5º dia que ela estava lá nessa situação, durante a madrugada, ela chegou a tentar atirar no Winkle enquanto ele dormia, utilizando a arma dele que ele deixava do lado ali da cama enquanto ele dormia. Mas infelizmente, no momento em que ela tentou atirar, a arma travou e não quis atirar de maneira nenhuma, e então ela guardou de novo a arma e se desesperou chorando, percebendo que a única chance que ela tinha ido por água abaixo. É claro que naquela situação, a única coisa que Elizabeth fazia era pensar em um jeito de sair dali com vida. E quando foi no 6º dia que ela estava lá, ela já estava convencida de que se ela não fizesse nada, ninguém conseguiria encontrá-la, porque ela estava em um bunker completamente camuflado ali no solo, então seria muito difícil de alguém encontrar ela ali, e se ela não fizesse alguma coisa pela própria vida, dificilmente ela conseguiria se livrar. Então, a partir do 6º dia, ela criou uma estratégia bastante ousada, que era se aproximar do Winslow, mostrando interesse na vida dele. Ela começou a puxar a conversa, perguntando coisas da vida dele, tentando se aproximar, tentando ali uma amizade com ele, e começou até mesmo a simular um romance. Ela começou a se mostrar carinhosa com ele, dizendo que estava gostando dele, que estava se apaixonando, começou a chamar ele por apelidos carinhosos e ele começou a contribuir tudo isso. No começo, como eu disse, ele era bem agressivo com ela, mas quando ela começou com essa estratégia, ele começou a retribuir, também chamando ela de coisas carinhosas. É claro que os abusos não cessaram, mas ele chegou até a desprender a coleira que ligava ela ao teto, deu roupas para ela e também começou a deixá-la sair do bunker por curtos períodos de tempo, é claro, na companhia dele. Ela falava que queria ver um pouco lá fora, tomar um ar, e ele levava ela, e isso já serviu pelo menos para ela ter uma noção de aonde ela estava, que ela sempre observava tudo e deixava também mechas de cabelo dela ali do lado de fora, aonde quer que ela fosse, na esperança de que os cães farejadores, que ela já imaginava que estariam sendo usados nas buscas, porque isso é uma coisa comum, né? Na esperança de que esses cães farejadores conseguissem sentir o cheiro dela através dessas mechas de cabelo. Então ela foi realmente muito esperta nessa parte. Tudo aconteceu muito rápido,
dessa proximidade dela com ele, ela conseguiu convencer ele de que ela estava realmente gostando dele, estava gostando daquela situação, e ele acreditava nisso. Então, depois de já ter conseguido bastante da sua confiança, a Elizabeth tentou uma coisa ainda mais ousada, que foi pedir o celular do Winslow emprestado, porque ela disse que estava entediada e que queria jogar alguns jogos ali no telefone. Ele, é claro, ficou desconfiado, mas ele emprestou o telefone para ela e ficou de olho no que ela fazia. Ela realmente jogou vários joguinhos ali na presença dele, justamente para que ele visse e confiasse ainda mais nela, para não ficar mais tão de olho no que ela fazia no celular. Então, quando foi na noite do 7º dia em que ela estava lá, enquanto o Winslow dormia, ela pegou o telefone ali escondido dele e começou a tentar mandar mensagens para a mãe dela. Mas dentro do bunker o sinal era muito ruim, afinal de contas era debaixo do solo. Então ela tentou ali meio que colocar a mão o mais próximo possível da saída ali, né, da porta do bunker, para tentar enviar a mensagem. Ela tentou enviar várias, mas sempre dava erro por falta de sinal. Até que uma hora ela desistiu e pensou, né, só rezou para que tivesse conseguido enviar pelo menos uma mensagem. E realmente, para sorte dela, uma das mensagens foram enviadas e nela ela dizia: "Oi mãe, eu estou em um buraco em frente ao Charlie Hill, onde os grandes caminhões entram e saem. Existem bombas, chame a polícia." A mãe da Elizabeth, assim que recebeu a mensagem, disse que sabia que realmente era a filha dela pela forma de escrever e saiu desesperada para mostrar a mensagem para os policiais. Eles desconfiaram porque era uma coisa um tanto quanto incomum e chegaram a pensar até que podia ser um trote infeliz, mas resolveram, é claro, verificar e conseguiram descobrir quem era o dono daquele aparelho, além de rastrear de onde tinha vindo o sinal da mensagem. Descobrindo que o celular era do Winslow, eles puxaram toda a ficha criminal e viram que realmente era um fugitivo da polícia perigoso que já tinha sido acusado de abuso antes, e então foram procurar ali na área em que o sinal indicava, né, que tinha sido enviada a mensagem. Essa área era uma propriedade privada de uma empresa de mineração e por conta disso ainda não tinha sido procurado ali, né? Porque era uma área privada e tal, eles não podiam entrar assim qualquer hora. Então, finalmente, com essa dica da mensagem, eles conseguiram entrar naquela área, né? Entrar em contato com a empresa e tudo mais e começaram finalmente a procurar na área onde a Elizabeth realmente estava. Em 15 de setembro, então, já próximo da noite, o Winslow e a Elizabeth começaram a ouvir barulhos de helicópteros sobrevoando a área onde eles estavam. O Winslow ficou preocupado e ligou a TV para ver se tinha alguma notícia e ele viu na TV o rosto deles tampado ali nos noticiários, além de descobrir que a Elizabeth tinha mandado a mensagem para a mãe dela, porque eles divulgaram para a mídia a mensagem. E isso foi um erro até bem grande, porque com certeza poderia colocar a vida da Elizabeth em risco. Ele não sabia que ela tinha mandado essa mensagem, ele confiou o telefone a ela, né? Então, quando ele viu que ela tinha mandado essa mensagem, ele ficou furioso e ela ficou, é claro, morrendo de medo, temendo pela vida dela. Mas ao contrário do que se imaginava, ele não fez nada com ela, ele apenas ficou super preocupado em ser preso e chegou até a perguntar para ela o que ele deveria fazer. Ela então mais uma vez foi esperta e disse para ele que se preocupava com ele, que não queria que ele fosse preso e que ele deveria fugir o mais rápido possível dali para que os policiais não o prendessem. Ele então escutou ela e no meio da madrugada do dia 15 para o dia 16, ele saiu correndo do bunker, deixando ela para trás. Ela ficou com medo dele estar ainda do lado de fora esperando ela, então ela ficou o resto da madrugada ainda dentro do bunker e quando foi no dia seguinte pela manhã, ela finalmente saiu de lá de dentro gritando por socorro e finalmente foi encontrada pela polícia que escutou seus gritos, foi até ela e fizeram o resgate. A fuga do Winslow não durou muito tempo porque logo no dia seguinte ele tentou roubar o carro de uma mulher que estava estacionado no estacionamento de uma pizzaria para ajudar na fuga dele, mas a mulher o reconheceu dos noticiários, afinal de contas o caso da Elizabeth estava super famoso, todo mundo sabia, todo mundo conhecia o rosto dele, então ela o reconheceu e começou a gritar por socorro, começou inclusive a ameaçá-lo. Ele desistiu então do assalto, ficou assustado com a reação da mulher
e fugiu mais uma vez a pé do local. Ela chamou a polícia, contou tudo o que aconteceu e pouco tempo depois, naquele mesmo dia, ele foi encontrado e preso andando às margens de uma rodovia. Agora, com o Winslow preso, durante o seu interrogatório, os policiais conseguiram finalmente descobrir por que ele fez tudo isso e qual era o plano realmente dele, que era uma coisa muito maior. Ele fez tudo isso na intenção de se vingar da polícia por conta do mandado de prisão que tinha contra ele. A intenção dele, segundo ele, desde o início, era raptar uma menina, levar para o bunker para poder atrair os policiais até lá, e ele plantaria bombas ao redor do bunker ali no solo para que quando os policiais chegassem, ele explodisse todos eles. Como a gente sabe, isso não aconteceu, ainda bem no fim das contas, mas isso levantou algumas dúvidas sobre se ele realmente tinha caído nos planos ali da Elizabeth ou se ele também fingiu para ela de volta que estava caindo na dela só para que ela realmente conseguisse mandar aquela mensagem, chamar os policiais até lá e ele explodir eles igual era o plano inicial deles. Mas, infelizmente, nunca foi descoberto se ele realmente se deixou levar para Elizabeth, acreditou nela, ou se ele enganou ela de volta, assim como ela estava fazendo com ele. Em 19 de setembro de 2007, então, aconteceu o julgamento do Winslow e ele se declarou culpado por todos os seus crimes. Com isso, ele foi condenado à pena máxima de 421 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas ele não chegou a cumprir muito dessa pena, porque em 3 de maio de 2021, ele faleceu na cadeia aos seus 51 anos de idade. A causa de sua morte não foi divulgada. Depois de tudo isso, a Elizabeth retomou a sua vida na medida do possível, terminou o colégio e fez faculdade, e ela sempre fala da sua história em entrevistas e jornais, com o intuito de alertar as pessoas sobre esse tipo de perigo, principalmente as crianças. Em 2018 foi feito um filme inspirado em sua história chamado A Garota do Bunker, que eu acho que vale super a pena vocês assistirem para ver um pouquinho mais sobre a história da Elizabeth.